Você está enfrentando muitos problemas e tem estado pesado ou com muitos desafios. Minha pergunta para você hoje é: quem está no controle dessa situação? Você quer conhecer um segredo para ver milagres acontecerem na sua mão e acreditar que Deus realmente pode estar no controle disso tudo para te abençoar? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai e nós queremos abençoar a sua vida. Nós compartilhamos um devocional diário, um para cada dia do ano, sobre o Evangelho da graça de Deus e do amor de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje a história de um homem na Bíblia que estava muito deprimido. Um homem de Deus, profeta. E na verdade, ele estava tão deprimido que ele estava até com tendências suicidas. Eu amo a Bíblia porque a Bíblia não esconde nada. Esse homem era Elias, profeta poderoso de Deus. Mas eu acredito que o Espírito Santo colocou a história dele na palavra para nos mostrar que Deus pode até mesmo usar alguém que ficou muito desanimado, muito abatido com o momento da vida dele. E mais importante, eu quero que você veja o coração de ternura de Deus em relação a Elias, quando ele estava no seu momento mais baixo da vida. Talvez é o seu caso, você está num momento difícil. E nesse momento, Deus se revela de uma maneira muito doce e muito poderosa. Eu acredito que nós podemos aprender com Elias, porque ele não era um homem, como muitas pessoas pensam, poderoso de Deus, um super-homem, que não tinha fraquezas. Não era. A Bíblia nos diz que ele era um homem com uma natureza como a nossa, com as mesmas limitações, com os mesmos defeitos físicos, mentais, espirituais. Vamos ver isso? Tiago, capítulo 5, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Tiago, capítulo 5, verso 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Então a Bíblia fala que Elias era homem como nós. E que momento era esse? Ele estava vivendo um período muito sombrio na história de Israel. Quando Acabe, o rei, como diz lá em 1 Reis, capítulo 16, verso 30, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ele fez o mal, ele era um rei, e ele fez mal diante dos olhos de Deus, mais do que todos. Por isso a nação estava sofrendo, o povo estava sofrendo. Havia muita coisa maligna. Os adoradores de Baal acreditavam que Baal era que fornecia a chuva, que abençoava suas colheitas, que controlava o clima. E Deus precisava mostrar que não era, para o bem daquela nação. Então Deus enviou Elias para demonstrar que Baal não podia fazer, e que a prova disso é que não teve nenhum efeito no meio da fome. No entanto, nesse tempo de teste terrível, e Elias estava ali debaixo de perseguição, a nação estava sofrendo, todo o tempo Deus cuidou de Elias. Durante toda a fome que a nação sofreu para descobrir que Baal não podia cuidar deles, Elias, no entanto, como homem de Deus, foi cuidado por Deus. Se você continuar lendo a história dele, você pode ler depois lá. Vamos ler aqui, 1 Reis 17, 3. Olha o que aconteceu. 1 Reis, deixa eu pegar aqui. 1 Reis, capítulo 17, verso 3. O Senhor fala assim, ele fala para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão.
Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, sanduíche, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Veja, ele disse para Elias se esconder diante desse riacho, e ali Deus sustentou ele. Ele bebia a água do rio, e os corvos traziam um Big Mac para ele, um sanduíche, todo dia, pão e carne. Era um milagre, um negócio impressionante. Mas a Bíblia fala que depois esse riacho secou. Não é que Deus estava mudando, é que agora ele estava mudando ele de lugar, não abandonando ele. Quando o riacho secou porque não tinha chuva, Deus falou para Elias outra coisa. Ele falou para que ele fosse para Sarepta, onde ele havia ordenado que uma viúva lhe providenciasse suprimento. Aqui na sequência, verso 8, 1 Reis 17, 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Deus levanta aquela mulher agora para continuar cuidando. Interessante que aquela viúva tinha apenas um punhado de farinha numa lata e um pouco de azeite numa jarra. Mas a Bíblia fala que Deus, através do profeta, multiplicou, se você continuar lendo, multiplicou a farinha e o azeite. E eles não se esgotaram. E isso deu para alimentar Elias e a casa da viúva durante toda a fome, até que Deus enviou a chuva. Isso está no verso 14 aqui, ó. Que vem um pouquinho para frente. Ele diz: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uau! Milagres em cima de milagres. Veja que, mesmo quando Elias estava escondido, porque o rei e a sua mulher estavam perseguindo para matar ele, então ele estava se escondendo, mesmo nesse momento, Deus continuou usando Elias poderosamente. Durante o tempo em que ele esteve com a viúva, se você continuar lendo a história do verso 17 até o 23, você vai ver que o filho dela ficou doente e morreu. Mas o Senhor usou Elias para trazer o menino de volta à vida. Uma ressurreição de mortos. Que coisa, hein? Veja que durante todo o tempo em que a nação estava sofrendo, o profeta também sofreu. Mas todo o tempo ele foi cuidado por Deus. Veja que mesmo no tempo de fuga, o poder de Deus não o deixou. Não o deixou. Isso nos mostra que a luta vem para todo mundo, mas Deus sempre cuida daqueles que são seus. Vamos escrever isso? Pega o seu caderno de anotação ou escreve aí nos comentários. A luta vem para todos, mas Deus sempre cuida dos seus. Vamos escrever? A luta vem para todos, vírgula, mas o Senhor cuida dos seus. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nisso. E que mesmo em tempo de perseguição, o Senhor te respaldará com a sua unção. Então, meu amado, eu não sei o que você está passando hoje. Talvez você está como Elias, correndo de um lado para o outro, escondido, diante de perseguição ou de pressão, de tantos problemas. Mas acredite em mim, o Senhor está cuidando de você. Talvez nosso país entre em dias difíceis. Não fique ansioso, com medo e preocupado. Podemos sofrer algumas consequências, mas o Senhor vai continuar cuidando de nós. E mais do que isso, mesmo que você esteja em dias difíceis, além de saber que Ele está cuidando de você, Ele vai continuar usando a sua vida para ver milagres se manifestarem para a glória do nome dEle. Eu quero orar por você, mas antes, lembre de se inscrever, clica aqui, ó, se inscrever no canal, vem andar conosco. E assim que eu salvar essa live, compartilha ela, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, abençoe alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o Senhor cuida
de cada um de nós. Eu oro pelos meus irmãos que estão passando por uma luta, uma dificuldade, uma situação complicada. Eu oro para que eles confiem que o Senhor está cuidando deles. E que eles não tenham medo, porque no meio da luta, da dificuldade, o Senhor cuida daqueles que são seus, daqueles que creem no seu nome, entregaram a sua vida e nasceram de novo. Que o Senhor possa cuidar de cada um aqui, da sua casa, da sua família. E que nenhum tipo de medo ou ansiedade tome conta do coração deles, sabendo que o Senhor está com eles e faz diferença entre aqueles que não creem e aqueles que creem. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Ele está cuidando de você.